Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Estou aqui com mais uma oportunidade de transmitir os ensinamentos do Cristo, através dos nossos estudos que estamos fazendo pelo Pão Nosso, o livro psicografado pelo nosso Chico Xavier. E hoje iremos apresentar a lição 9, Homens de Fé. Isso aí, vão entrando todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Hilda, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Isso aí, vamos chegando. Mais uma oportunidade aí de adquirir um pouquinho de conhecimento, partilhando esse saber com vocês, com muita alegria, com muito amor e carinho. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Boa noite, meu querido amigo Manuel. Boa noite, Lênis, bem-vinda. Boa noite, querida Isadora, seja bem-vinda. Boa noite, Deis. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Boa noite, Totti, seja bem-vindo. Isso aí, vamos chegando, com muito amor, com muita alegria. Não se esqueçam de colocar os nomes para as vibrações, só identifica os encarnados e os desencarnados. Se quiser colocar o nome dos seus pets para as vibrações também é válida, Muito, muito bom isso. Boa noite, Kátia Marques, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Vamos chegando aí com muita alegria, com muito amor, Lembrando que já estamos funcionando durante as quintas-feiras, A sessão começa às 8 horas e vai até às 9. E para estar participando, precisa colocar seu nome na lista, através do WhatsApp da casa, ou via Facebook também é válido. Lembrando que não pode estar com nenhum índice de resfriado ou gripe, sempre utilização da máscara, Lá vai ter a higienização com álcool em gel, a aferição da temperatura com o medidor, as cadeiras estão separadas com distanciamento de 1,5 m, o lugar compacto agora no momento 25 pessoas, todas bem acomodadas, tudo certinho, tá bom? Vamos dar mais uma boa noite aqui e continuo com os recados. Boa noite, Sueli, Valeriano, seja bem-vinda. Boa noite, Alzira. E mais. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Boa noite, querida Marilene, seja bem-vinda. Sheila, seja bem-vinda. Também temos atendimento aos domingos, São três sessões de palestra, às 9, às 10 e às 11, Para também estar participando, necessita de colocar o nome na lista através do WhatsApp. Lembrando também que a higienização continua com álcool em gel, aferição da temperatura, os lugares são separados e acomodam-se 25 pessoas também a cada sessão da palestra, tá bom? É muito bom vocês participarem, Uma coisa interessante também que, graças a Deus, estamos conseguindo atender bastante família através das doações de vocês, Se vocês continuarem fazendo as suas doações, isso vai ajudar bastante pessoa, vai trazer felicidade, vai trazer amor e carinho para todas elas, E é bom fazer a caridade, que os mais beneficiados somos nós mesmos, e fazer o bem é a melhor coisa que Deus nos deu, A oportunidade de exercer o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão. Boa noite, Eric, Meire, sejam bem-vindos. Lembrando para vocês separem a água de vocês, para algum ente querido que esteja enfermo, algum pet, pode separar, que é bem válido. Estejam num lugar acomodado,
que hoje o ensinamento é bem interessante para nós, né? Vai fazer a nossa reflexão e isso daí vai ajudar bastante a gente. Né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para dar boa noite. Boa noite, Zilma, seja bem-vinda. Isso aí. Vamos se acomodando. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Muito interessante esses ensinamentos que faz a gente refletir, faz a gente mudar a nossa conduta moral, intelectual, para nos tornarmos seres melhores, para agirmos melhores aqui encarnados, né? E transmitir todas as virtudes que já existem dentro de nós, que são amor, o carinho, a compaixão, a alegria, a paz e dentre outras virtudes que nós iremos conquistar. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Dá um beijo na Dona Iná. Que mais? Isso aí. Não esqueça de colocar os nomes para as vibrações, né? Identificando encarnados, desencarnados. Para a gente colocar aqui na lista depois, tá bom? Isso aí. Só me respondam se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me enxergar bem, né? Vai que a internet dá alguma falhada aí, a gente consiga consertar tudo certinho antes de a gente começar a live. Dentre alguns minutinhos a gente começa o estudo. É muito bom isso. Dá um okzinho aí, por favor, só para confirmar. Isso aí. O pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, né? Demonstração. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Boa noite, Alzeira Gomes, seja bem-vinda. Maravilha, tudo bem. Angelina Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Maravilha. Dentre alguns minutinhos a gente vai iniciar a nossa palestra. Né? É muito bom a gente transmitir esse conhecimento a todos vocês, né? Porque assim a gente vai nos corrigindo, a gente vai se corrigindo, a gente vai melhorando a nossa conduta, os nossos pensamentos, a gente vai sendo pessoas melhores. E é isso que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. E por momentos de não lucidez, a gente teve os nossos caminhos traçados de uma forma errada, mas graças a Deus temos mais uma oportunidade de estar aqui para correção dessas imperfeições e assim a gente seguir em frente. Boa noite, meu querido Gustavo, amigo, seja bem-vindo. Maravilha. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Obrigado, que está tudo perfeito. Certo? 20h30, e assim a gente dá início às os nossos estudos. Então, nesse momento, quem se sentir confortável, feche os olhos. E quem não se sentir, não tem problema nenhum. Vamos ligando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo também a oportunidade pelos cuidados fornecido por Ele, agradecido ao nosso Deus, o nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão, né? Agradecendo a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar, dando boa noite a todos eles, aos enfermeiros, enfermeiras, aos médicos. Agradecendo também aos nossos mentores pelas orientações, pelos cuidados recebidos no nosso dia. Agradecendo também a presença dos professores, dos alunos e dos nossos queridos irmãos que vêm buscar um pouquinho mais de conhecimento para o seu desenvolvimento. E assim, humildemente pedimos, Senhor, que estejamos de mentes abertas, assim de coração aberto, para absorver todo esse conhecimento com alegria, com amor, e assim a gente aplicar no nosso dia a dia para o nosso desenvolvimento.
Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Fazer a prece de abertura, assim como as vibrações, a gente se conecta ao nosso Criador, ao nosso Pai, com muito mais alegria, com muito mais amor. Então, dando mais uma boa noite aqui para a Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, e a Elisete, seja bem-vinda também. Então vamos lá, a lição de hoje é muito interessante, que faz a gente refletir na nossa conduta e nas nossas responsabilidades como cristãos, né? Então a lição número 9 são homens de fé. E dá início assim através do trecho da Bíblia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, disse Jesus. Né? Então está lá no Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Agora a gente vai dar uma olhadinha no que esse trecho diz um pouco mais. Então, ele se encontra lá no Mateus, no 7:24, e inicia-se assim novamente. Se diz assim, os dois alicerces, aí dá continuidade. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Aí no versículo seguinte continua. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Por fim, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Olha que interessante, né? Esse ensinamento quer dizer o quê? Que se a gente absorver com todo carinho, com todo amor, esses ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos vem nos ensinando há 2000 anos, que agora nos serve de bússola para seguirmos em frente até a perfeição, a gente está construindo a nossa vida nessa rocha, nessa fortaleza que é o nosso Mestre Jesus, nesses ensinamentos sinceros, nesses ensinamentos que faz a correção das nossas imperfeições, que nos torna seres humanos melhores, mais amáveis, mais respeitáveis, mais caridosos. Né? Então, ainda o nosso querido amigo Emmanuel, ele vem nos explicar da seguinte forma também um trecho sobre esse trecho. Ele diz assim: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, né? Na galeria de tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Aí ele continua. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho da aplicação no esforço diário. Né? Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Olha que interessante. Todavia,
cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, né? E é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faz ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Olha que interessante esse trecho, né? É muito interessante a gente receber todos esses ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que veio na Terra por amor, por carinho a todos nós, né? E veio nos ensinar a vida correta, a vida digna, a vida servindo a Deus, né, o nosso Criador, e assim nos ensinando a correção das nossas imperfeições, né? Jesus, na sua grandeza, olhou para nós com compaixão e carinho e nos mostrou o caminho, né? Mas o muito interessante é que ele fala assim, não adianta nada a gente saber falar de uma forma correta, de uma forma sábia, né, que vai impactar na vida dos outros, se a gente não pratica esses ensinamentos, né? É muito bacana a gente conseguir dialogar com uma pessoa, falar de Deus, falar de Jesus, sobre as suas maravilhas. Se a gente não pratica, a gente acaba sendo os falsos profetas em relação a isso, os falsos cristãos em relação a isso, né? Jesus quer que a gente absorva todas essas informações na capacidade que a gente tem, né, intelectual, compreenda a sua mensagem e haja para a correção das nossas imperfeições, para a prática da caridade, com a prática do amor e carinho. E é muito interessante isso, né? Porque não adianta a gente ir num culto religioso, independente da religião, pegar as informações, cruzar os braços, né? E falar, não, tá bom, é isso que Jesus está pedindo, então eu vou ficar aqui na minha, não vou tratar mal ninguém, não vou insultar ninguém, não vou ser ignorante, mas também não vou fazer o bem, vou ficar na minha, vou agir de uma forma neutra. Incorreto. Jesus nos ensina o seguinte: pegamos as informações através dos evangelhos que recebemos, através do Espírito da Verdade, que é o nosso querido Mestre Jesus. Beleza. O que ele diz é coerente? É coerente. O que eu posso fazer para a correção das minhas imperfeições? Né? Como que eu devo agir com o próximo? Como que eu devo agir com os meus sentimentos? Como que eu devo agir no tratar das pessoas? Como devo agir como profissional, como pai de família, uma mãe de família? Né? Como eu devo agir como irmão? Como eu devo agir como uma esposa ou um esposo? Como um namorado, uma namorada? É isso que Jesus quer, né? A gente pegar esse conhecimento e aplicar da melhor forma possível. A gente amadurece muito moralmente, a gente amadurece intelectualmente, a gente começa a enxergar o mundo com os olhos de Cristo, né? A gente entende que tudo que a gente passa na nossa vida é um ensinamento, né, para o amadurecimento moral, para a construção da nossa fé. É muito interessante isso, por quê? Que eu falo interessante, novamente? Porque assim a gente, novamente, a gente vai construindo a nossa casa na rocha, que a rocha, que seria quem seria a rocha? Jesus Cristo,
os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Assim a gente consegue ter uma melhor sabedoria como agir, a gente sabe falar com as pessoas novamente, né? A gente tem uma conduta melhor para conosco, para com as outras pessoas, e aos poucos a gente vai amadurecendo isso e vai exercendo juntamente a fé, né? Que a gente acredita nesses ensinamentos, a gente coloca em prática, a gente coloca o nosso amor, a gente confia no Criador e a gente vai amadurecendo. E ao longo do tempo a gente faz isso. Não é da noite para o dia que a gente começa a crescer, né? Por que eu digo isso que é ao longo do tempo? Porque assim a gente vai corrigindo da melhor forma possível as nossas imperfeições, vai trazendo essas imperfeições e tornando em virtudes, e assim a gente se transforma, a gente fica mais leve, a gente transmite aquilo que a gente aprende às outras pessoas que estão à nossa volta, né? As pessoas novamente vão perguntar assim: nossa, como fulano está diferente, o que ela está fazendo? O que está tocando ela de um jeito que ela está se tornando uma pessoa melhor? Ela é um pouco agitada, agora ela é um pouco mais calma, ela é um pouco grossa, agora ela não é tanto, sabe? Isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos trazer essa lição que a gente tem que aplicar. Primeiramente, a gente tem que, novamente, receber essas informações, esses ensinamentos, de mente aberta e coração aberto, porque se os dois não estiverem abertos, a gente continuará estacionado na evolução. A gente tem que aceitar de bom grado esses ensinamentos, a gente tem que exercitar com muita alegria e com muita coragem, com muita sabedoria, porque terá momentos difíceis na nossa vida e momentos fáceis. Isso é normal. Por que é normal? Porque a gente acaba buscando um equilíbrio na nossa vida. Se a gente está lá em cima, a gente consegue manter um equilíbrio. E se a gente está aqui embaixo, a gente sobe e mantém o equilíbrio. É essencial da vida, né? Porque a gente consegue ter o discernimento, a gente consegue exercer a sabedoria, a gente consegue exercer a compaixão, a gente consegue exercer o amor, a caridade, a fé, a paciência. Tudo isso Jesus vem nos ensinar diariamente. As oportunidades estão à nossa volta, né? Jesus está batendo todo dia na nossa porta, falando: fulano, abre a porta, eu estou aqui para te ensinar para ter mais um dia feliz, para ter uma vida mais feliz, uma vida mais amorosa, uma vida sem dificuldades, mas ensinando que essas dificuldades são os ensinamentos para o amadurecimento do espírito, né? Se estamos na carne, a gente tem que agradecer essa oportunidade, porque muitos irmãos não teve a mesma oportunidade que a gente. Se a gente tem a oportunidade de estar aqui, vamos arregaçar as mangas, né? E vamos exercer essa modificação. Vamos assumir essa responsabilidade da nossa vida. Não vamos culpar os outros das coisas que acontecem na nossa vida, né? Que tudo isso que acontece é um aprendizado, um amadurecimento. A gente tem que agradecer sempre pelas boas coisas e pelas coisas ruins que acontecem, pois assim a gente se fortalece, assim a gente começa a enxergar as coisas que estão à nossa volta, né? A gente entende que Deus está conosco a todo momento, a gente não está sozinho. Se a gente tiver algum momento de dificuldade, a gente pode se fechar no nosso quarto, né, no nosso íntimo, fazer uma oração, pedindo coragem, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, né, para conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível. E assim a gente a gente começa a se tornar pessoas melhores. A gente começa a tornar
pessoas mais maduras, né? A gente começa a enxergar que a gente não é mais vítima dos acasos que acontecem, que a gente tem praticamente aí uns 80% mais ou menos de responsabilidade das coisas que a gente cometeu, tanto no passado como nessa vida atual. E a gente tem que assumir o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso corrigir, como que eu posso tratar melhor as pessoas, como que eu quero ser tratada com respeito, você tem que dar o respeito. Se eu quero ser tratada com amor, eu tenho que dar amor. É sempre assim. A escola da vida, né, vai nos ensinar a ter esse convívio humanitário, né? Ser mais respeitoso, tratar as pessoas com educação, com amor, com carinho, né? E assim, os mais beneficiados é a gente mesmo, não tem outras pessoas que são beneficiadas em relação a isso, né? É tão bom você dormir na sua cama de mente tranquila, sabendo que você fez o bem, né? Praticando perdão, que é 70 vezes 7 vezes, que isso é essencial para o nosso amadurecimento e a gente tem que exercer com muita alegria e com muito amor, né? E se a gente se encontrar em desânimo, vamos recorrer à oração, que é o melhor remédio que a gente tem para a solução das nossas dificuldades, para a solução dos males que nos cercam, né? A gente tem que entender que a gente irá passar por aflições aqui na Terra, mas é essencial a gente passar isso para a gente crescer. Jesus Cristo, na sua grandeza, ele também era um homem simples, assim como a gente, né? E com muito amor e carinho, persistiu no caminho do bem e chegou aonde está. E continua trabalhando para exercer o amor, o carinho, a compaixão, né? Ele nos ensina sempre através dos seus ensinamentos evangélicos, né? Ele falando, ó, gente linda, o caminho é esse, tá? Vocês têm que se esforçar para entrar na porta estreita. É difícil, mas eu consegui. Se eu conseguir, vocês também conseguem. A gente tem que guardar isso no nosso coração. Tá com dificuldade? Ora. Tem algum problema que você não consegue encontrar a solução? Ora. Pede discernimento e sabedoria. Faça esse contato íntimo com o Criador. Se você não conseguir um contato íntimo com o Criador, faça com Jesus, que é o nosso irmão mais próximo, que é o nosso mestre, que nos instrui, né, a fazer as coisas certas, a fazer as coisas da melhor forma possível, tá bom? E esses são os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus vem nos oferecer todos os santos dias. Se você quiser ler a Bíblia, faça a leitura da Bíblia. Se você quiser fazer a leitura do Evangelho, faça a leitura do Evangelho. Busque o caminho correto. Assim você viverá em paz, viverá feliz e assim você se tornará uma pessoa melhor. Certo? Então agora a gente vai para o nosso passe coletivo. Então nesse momento vamos ficar aconchegados, vamos deixar a nossa aguinha para ser fluidificada do nosso lado, e assim vamos fechar os nossos olhos, continuando com os pensamentos ao nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo também já a presença da equipe espiritual. Vamos nos imaginar deitados sobre uma maca, a equipe espiritual já nos envolvendo em muita alegria, em muita compaixão, em muita fraternidade, e assim vai tirando os pensamentos negativos criados por nós mesmos, né? Fazendo a limpeza dos nossos centros de força, do nosso coração, tirando toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, tirando as enfermidades que possuímos, né? E assim a gente vai conversando com o nosso Mestre Jesus, pedindo sabedoria, discernimento, né? Muito amor, muito carinho. E assim, nosso corpo espiritual limpo, nosso corpo físico limpo, os nossos queridos irmãos vão organizando os nossos pensamentos, colocando pensamentos salutares, pensamentos de alegria, pensamentos de amor, de compaixão, e assim no nosso coração, e vão enchendo os nossos corações de toda a virtude,
de todo amor, de todo carinho, de toda paz, de toda harmonia, serenidade e dentre outras virtudes que existe dentro de nós. E assim se transborda do nosso coração para o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E assim, agradecido que estamos, agradecemos a Deus. Os nossos irmãos espirituais já fluidificaram a água, colocando os remédios necessários para o nosso corpo físico e espiritual, né? Vamos agradecer com muita alegria e com muito amor. E assim, emendamos os pensamentos nas nossas vibrações. Vamos manter esse coração aberto e a nossa mente aberta para doar todo o nosso amor ao nosso querido planeta Terra. Vamos doar a nossa sabedoria e o nosso discernimento a todos os dirigentes dos países para conduzir as nações da melhor forma possível. E assim, com muita fé e muita esperança, doando aos nossos irmãos que estão encarcerados física e espiritualmente. E também, com muito amor e muito carinho, doando os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, passando pelos seus momentos de aprendizado com as suas enfermidades. E assim, aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, recebam a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos queridos irmãos que no momento se encontram nas ruas, recebam a nossa esperança e o nosso amor. E assim, pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que podemos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar novamente do nosso coração todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão e a alegria. E assim possa contagiar todas as pessoas que estão à nossa volta. E também, com muita alegria e com muito amor, vamos doar sabedoria e discernimento a todas os dirigentes de todas as religiões para conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim agradecemos com muito amor e muito carinho o Senhor pela oportunidade, deixamos em aberto as vibrações de amor, de sabedoria e discernimento com a espiritualidade, para que se possa ser utilizada da melhor forma possível. E assim, agradecidos com a oportunidade de doação dos nossos sentimentos que existe dentro de nós, vamos encaminhando pelo encerramento, agradecendo a Jesus pelo conhecimento adquirido, agradecendo a toda a equipe espiritual pelo amparo, agradecendo ao nosso Criador pelo amor, pela compaixão nos oferecida dia após dia para a correção das nossas imperfeições. E assim pedimos humildemente, Senhor, que possamos estar aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira, para receber um pouquinho mais de conhecimento para a correção das nossas imperfeições, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, e assim nos tornamos seres melhores, nos tornamos servos do Senhor e praticando todo amor e todo carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. É muito bom, né? Muito bom fazer as vibrações, receber os tratamentos, a fluidificação da nossa água. Quem quiser estar tomando um pouquinho de água faz bem agora. Né? Agradecendo a Jesus e a Deus por mais uma oportunidade, com muita alegria, com muito amor. E assim eu vou dar mais alguns oizinhos aqui, de boa noite. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Pessoal dizendo que está tudo ok o som. Perfeito. Deixa eu ver quem mais. Angelina Colombo, boa noite. Elza, Gustavo, tudo ok o áudio, bom estudo para nós. Eric, gratidão. Vânia, boa noite. Quem mais? Boa noite, Patrícia Siqueira. Elisete novamente. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Marlene Souza, seja bem-vinda.
Boa noite, Dona Iraci, seja bem-vinda. Elisena, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ver quem mais. Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, Luciana Beiusca. Querida mãezinha, boa noite. Boa noite, Terezinha Nunes, seja bem-vinda. Quem mais? Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, compaixão. Agradecendo a presença de todos aqui. Obrigado, Denise. Obrigado, Airan. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de todos vocês por estar aqui, né? Passando esse conhecimento com muito amor, com muito carinho. Que possamos estar aqui na próxima semana, né? Fazendo com muito amor esses ensinamentos e assim a gente possa crescer juntos na fenda da evolução. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima semana. Um beijo a todos, tchau!